Você confiaria em um remédio que foi vendido como seguro, mas que na verdade poderia levar crianças e adolescentes ao suicídio? Óbvio que não, certo? Hoje, vamos falar sobre um dos maiores escândalos da indústria farmacêutica. O estudo 329 da Glaxo e como um medicamento aprovado e recomendado, a paroxetina, Paxil Ceroxat, acabou colocando vidas inocentes em risco. Antes de adentrar no estudo, vamos entender a farmacologia e a toxicidade da paroxetina. O medicamento citado no estudo da Glaxo é a paroxetina, que pertence à classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ele atua inibindo a captação de serotonina, levando a um aumento da concentração do neurotransmissor na fenda sináptica. E, em geral, precisa de 2 semanas para produzir melhora significativa no humor. Apesar de eficaz para muitos adultos, este medicamento pode causar efeitos adversos graves, principalmente em crianças e adolescentes, pois cerca de 1 a cada 50 crianças torna-se suicida com o uso deste medicamento. E é por causa disso que o FDA, em 2004, pediu que antidepressivos viessem com tarja preta na embalagem, devido ao crescente risco de suicídios em crianças e adolescentes, que foi expandindo, incluindo jovens adultos. Além disso, podem ocorrer efeitos colaterais como insônia, aumento da ansiedade, irritabilidade, sintomas depressivos e até malformações congênitas com o uso da paroxetina. Foi exatamente isso que aconteceu com os jovens envolvidos no estudo 329, cujos riscos foram ignorados pela indústria farmacêutica. E como foi que isso ocorreu? Em 2001, a gigante farmacêutica GlaxoSmithKline publicou o estudo 329 com crianças e adolescentes. Eles afirmaram que o Paxil era seguro e eficaz, com efeitos colaterais mínimos para adolescentes com depressão. Esse estudo foi citado mais de 180 vezes até 2010, o que ajudou a impulsionar as vendas do medicamento. No entanto, tudo isso era uma grande farsa. A empresa sabia que o medicamento não funcionava e que aumentava os riscos de suicídio, mas manipulou os dados para parecer seguro. O estudo original mostrava que 8 crianças apresentaram comportamento suicida usando Paxil, enquanto apenas uma no grupo placebo apresentou o mesmo efeito. O forte marketing da indústria Glaxo trouxe consequências irreparáveis. Entre 1998 e 2001, foram feitas 5 milhões de prescrições por ano de Paxil e Zoloft, entre outros medicamentos para crianças e adolescentes. E os resultados foram fatais. Matt Miller, 13 anos, tomou Zoloft por apenas 1 semana antes de se enforcar. Candace, 12 anos, nunca teve depressão, mas recebeu Zoloft para a ansiedade e tirou a própria vida após 4 dias. Brennan McCartney, 18 anos, foi ao médico por uma bronquite e saiu com uma amostra grátis de Cipralex, apenas porque contou ao médico que estava se sentindo triste. 4 dias depois, se enforcou. Justin Cheslek, 20 anos de idade, era um estudante que tinha problemas para dormir e recebeu de seu médico uma prescrição de soníferos, inclusive Paxil. Dias depois, queixou-se que sentia-se deprimido, nervoso e incapaz de concentrar-se. 3 semanas depois que tomou seu primeiro comprimido de Paxil, enforcou-se. Muitos desses jovens nunca tiveram depressão severa, mas receberam antidepressivos sem a devida avaliação dos riscos. Isso demonstra como a propaganda de medicamentos vendidos sob prescrição ao público, principalmente sem demonstração de eficácia, pode matar pessoas saudáveis que não necessitam do seu uso. O estudo foi conduzido por Martin Keller, um pesquisador que recebeu centenas de milhares de dólares da indústria farmacêutica e nunca admitiu o seu erro. Martin Keller, um psiquiatra americano,
esteve envolvido no estudo 329, financiado pela SmithKline Beecham, agora GlaxoSmithKline. Esse ensaio analisou os efeitos da paroxetina, conhecida como Paxil ou Seroxat, no tratamento da depressão em adolescentes. Esse ensaio analisou os efeitos da paroxetina, conhecida como Paxil ou Seroxat, no tratamento da depressão em adolescentes. No entanto, investigações posteriores revelaram que os dados do estudo mostravam o oposto, indicando riscos aumentados de tendências suicidas e instabilidade emocional em adolescentes. A GlaxoSmithKline foi processada, mas a empresa já havia lucrado bilhões antes de ser montada, fazendo com que a penalização da empresa fosse mínima em comparação aos danos causados. A revista científica que publicou o estudo se recusou a retirar o artigo, mesmo sabendo que os dados eram fraudulentos, demonstrando a fragilidade ética do meio acadêmico nesse contexto. O marketing foi tão implacável que entre 1998 e 2001 foram feitas 5 milhões de prescrições anuais de Paxil e Zoloft para crianças e adolescentes. Essa história nos ensina sobre como a farmacologia tem um papel fundamental na medicina. Porém, quando um medicamento é mal utilizado, ele pode se tornar veneno e que crianças e adolescentes precisam de acompanhamento especializado antes de receber medicamentos psiquiátricos. O caso do estudo 329 mostra que nem sempre podemos confiar cegamente na indústria farmacêutica. Médicos e pacientes precisam exigir mais transparência nos estudos clínicos. Ética e saúde devem andar juntas, sem manipulações. Baseado em fatos reais relatados no livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica, do escritor Peter Gotche.